Hoje no Pura Vida eu estou recebendo o Ivan Melo. O Ivan Melo, ele é consultor na área ambiental. Tudo bem, Ivan? Tudo bem. Obrigada, viu, pela sua presença aqui conosco. Engraçado porque nós, quase 40 anos atrás, nós tínhamos, por exemplo, a compostagem em centros aqui dentro da cidade, e esses processos conseguiam, por exemplo, não na reciclagem de materiais inorgânicos, mas orgânicos, trabalhar com 20% da coleta sendo reciclada pelas compostagens. Então, existem sim, assim, exemplos internos já dentro da própria cidade que podem ser revistos, trabalhados, trazidos de volta, e outros que vão vir exatamente da gente saber e cobrar pela aplicação das políticas públicas. E além de cobrar, fazer nosso papel o tempo todo. É lógico que a gente fala, pô, o lixeiro vai misturar meu saco, tal, mas de qualquer maneira, se a gente pegar um saco e separar aquele orgânico, mesmo que ele vá no mesmo caminhão, alguém vai pegar esse saco, vai abrir, ele vai pegar o saco inteiro e levar para algum lugar. Aquilo vai ter já vai facilitar a vida. Facilita de alguma maneira, entendeu? É uma questão, a gente volta àquele ponto inicial, a educação é a base disso tudo. Se a gente quer transformar isso... E aí a gente volta pelo seguinte, é lógico que a gente tem duas ações, a preventiva e a corretiva. Exatamente. A ação preventiva, ela vai para a educação ambiental com criança, e quanto mais jovem, melhor. Se eu pegar uma criança com 2, 3 anos e entregar para ela conceitos ambientais, ela vai levar isso para a vida inteira, vai levar isso para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos e o resto da vida. É verdade. Diferente da ação corretiva que há em qualquer situação. A gente hoje está dentro de uma situação relativamente caótica. Tem que haver correções presentes com os adultos para que a gente possa modificar hábitos também. O pessoal não gosta de cobrar. É complexo, mas... de novo, vai da educação, não é ambiental, mas é uma educação de percepção dos seus valores. A gente, dentro de uma ação paralela que a gente faz muito com primeira infância, a gente percebe que você vê pela periferia de São Paulo lugares, praças públicas que são colocadas para serem usadas pela população e não são usadas porque a população, às vezes, quando vê um espaço bonito, ela acha que não é direito dela. Então, existem situações, às vezes, de a pessoa perceber que ela tem direito, ela é um cidadão, ela pode usufruir e perceber que aquilo é útil. Aí sim, quando ela começa, é dela também. Ela também, porque na verdade o imposto está sendo pago por ela, direta ou indiretamente, porque na verdade o que a gente paga em imposto de renda é uma parte dos impostos indiretos que são muito maiores, que estão lá no arroz, no pão, no tudo que a gente está. Tudo você na gasolina, um absurdo, em qualquer coisa, né? Eu acho que a gente pensa nessa situação. Ação preventiva é fundamental. Vamos estabelecer e trabalhar e lutar por essa educação ambiental. Ação corretiva também é fundamental, porque a gente tem que pensar no que está acontecendo hoje. Tá? Sem dúvida. A gente percebe que existe já mecanismos, o poder público já os tem, todo mundo já os conhece, mesmo as executoras da coleta, dentro dos seus contratos, já tem isso escrito. Então, vamos cobrar para que seja posto em prática esse trabalho. Para que a gente uma das coisas que eu acho que falta aqui em São Paulo, especificamente, falta em vários lugares, mas aqui em São Paulo, onde a gente tem esse problema gritante, e fica aí uma dica para o prefeito, né, Gilberto Kassab, um pedido, aliás, não uma dica, um pedido. Prefeito, esse orçamento destinado aí à educação ambiental, se não dá para aplicar em políticas pontuais, vamos fazer uma grande campanha de conscientização, nos jornais, televisão, rádio, campanha institucional mesmo, da prefeitura. Até porque o ganho político que ele vai ter é gigantesco, porque na verdade a gente volta para aquela conversa, eu sou cidadão, eu vivo na cidade. A cidade é minha também. E se ela estiver bonita, limpa, eu vou olhar e vou falar, pô, esse cara trabalha, esse prefeito é bom, em qualquer lugar que esteja. É verdade. Agora, assim, valorizando muita coisa que a gente tem, assim, os processos nossos hoje de descarte do resíduo sólido urbano são considerados de primeiro mundo, são respeitados. Isso. Assim, a gente tem assim empresas muito sérias que faz isso hoje, sabe, principalmente aqui do município, a gente usa 2 grandes aterros e são processos assim controlados. Você tem aquele líquido que é o churume, aquilo não existe mais, ele não vai para a terra, ele não vai para o lençol freático, aquilo é controlado, é tratado pela própria mecanismo de tratamento, ou seja, você tem aquele líquido que sai do lixo, ele é trazido para um local, ele é tratado, ou ele é levado para tratamento na Sabesp, quer dizer, você tem controles. O gás,
por exemplo, metano, que é gerado dentro dos aterros, hoje é praticamente tirado e aspirado, e aí é levado ou para queima ou para geração de energia elétrica. Você vê os exemplos do Bandeirantes, com aquela empresa que faz um trabalho de geração de energia elétrica lá para a região. É muito importante. A gente é já respeitado. Hoje, aterros brasileiros são visitados por europeus que vêm conhecer como é que a gente aplica técnicas localmente, entendeu? Assim, é importante perceber uma coisa, vamos ter orgulho sim, porque a gente tem processo, mas a gente tem que mexer mais embaixo, porque apesar de ter um processo bom de descarte, grande parte do que está indo para descarte não precisaria estar sendo descartado. Certo, eu trouxe aqui um material. Vamos mostrar que a gente está chegando no final. Bem legal isso. Isso aqui que vocês vão ver aqui. Isso é metal, isso? Isso aqui é cobre. E aí, mas assim... Isso é o quê? De onde que é isso? Isso aqui é um material que sobra quando você passa uma geladeira, um eletrodoméstico, aqui é alumínio, já separado. É uma máquina que você põe o item inteiro e aí ele simplesmente separa tudo nos padrões. Ele tira o plástico, separa, mas não existe nem contato humano. O item inteiro você diz o quê? Você põe uma geladeira inteira. Nessa máquina? Nessa máquina. Primeiro você, logicamente, tira o gás, o CFC, certo. Porque a gente sempre tem que pensar no seguinte aspecto, nos cuidados principalmente com a camada de ozônio, etc. Então, você tira o gás, ou seja, você inclusive gera crédito de carbono para isso, como se faz com metano no aterro. Aí, daquele momento, o restante da geladeira é colocado numa máquina e tudo que tem nela, ou quase tudo, é transformado de novo em matéria-prima para confecção de novos produtos. E essa máquina existe aqui no Brasil? Não, ela está sendo trazida agora por um parceiro nosso europeu e ela está sendo implementada. Apesar de que já existe no Brasil alguns mecanismos de fazer esse trabalho que chama-se manufatura reversa, ou logística reversa, que é exatamente pegar uma peça montada e desmontá-la. Esse material vai ter que ser feito, por exemplo, com os automóveis em pouco tempo, porque a gente vai ter políticas de incentivo governamentais, como se falou 1 ano e meio atrás, que você ia receber um crédito pela sua geladeira antiga e o governo ia coletá-la para fazer essa manufatura. Isso já está quase no processo de aceitação e finalização. Agora, simplificando e fechando, assim, quanto antes a gente fizer na educação o trabalho, ou seja, um trabalho preventivo, melhores são os resultados. E mais do que isso, a gente tem que cobrar sim, se não souber cobrar, aprender a cobrar, usar a internet para isso, que é o melhor mecanismo. Existe uma lei que está indo essa semana para o Senado, que é uma lei absurda, que o Senado está tentando diminuir a área em torno dos rios de 30 metros para 7,5 metros. A gente tem que prestar atenção no que eles estão fazendo lá de uma maneira... Acompanhar e cobrar. Acompanhar, e é muito simples acompanhar, porque o mecanismo hoje, a informação a gente tem. E quando a gente recebe a informação, a gente recebe junto com ela a responsabilidade. E a gente tem que cobrar de quem tem que ser cobrado. É isso aí, cada um fazendo a sua parte, aí a gente consegue caminhar. O tempo todo. Pois, Ivan, muitíssimo obrigado. Quero deixar aqui o seu e-mail para o internauta que quiser conversar com você. Pode dar o meu pessoal, acho que é fácil. Ivan.melo, com 2 L's, @gmail.com. ivan.melo@gmail.com. E eu quero agradecer, brigadíssimo, viu? Obrigada mesmo, foi maravilhoso. O chat continua bombando, as pessoas aqui falando, dando suas opiniões a respeito disso.